Quando tudo parece desmoronar, você se sente exausto, enfraquecido? Eu tenho um texto para nós refletir. Ele se encontra em Jeremias capítulo 31, versículo 23. E ele vai dizer assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e de suas cidades dirão novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte santo. O povo das cidades, os lavradores, os pastores habitarão juntos em Judá. Pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Eu estava refletindo eu vi um postzinho esses dias aí até, na verdade. E eu fiquei refletindo nisso ali. E daí eu fui pesquisar, fui atrás desse texto aí. E daí eu até botei na descrição, junto no texto ali, essas referências aqui que eu li aqui. E eu vou botar agora para vocês verem. Pois é, daí me fez refletir, sabe? Refletir sobre isso. E daí eu fui ler esse texto aqui, né? Ele se trata de uma promessa, né? Do povo que estava no exílio da Babilônia, que foram cativos por Nabucodonosor, né? E daí teve uma promessa de Deus aqui, né? Que ele ia restaurar aquele povo ali. Ele ia restaurar, eles iam voltar para a terra, né? Uma promessa ali que Deus ia trazer esse povo, né? Ali de volta, ia restaurar, né? A alegria aos aflitos, né? E aos exaustos, né? Que já estavam, né? O povo já estava bem saturado, né? De sofrimento ali e tal. E eu quis trazer isso aqui para os nossos dias de hoje, sabe? Muitas vezes a gente passa por batalhas na vida, né? E todo mundo passa por isso, todo mundo passa por problemas. Isso aí, as promessas de Deus, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma promessa que tu não passe por problemas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus é conosco. Diz: eu sou contigo. Então, a promessa, assim, sabe, de restauração, a promessa de alegria aos aflitos e tal. E essa promessa, eu vejo muito assim, a promessa né, de quando Cristo vir buscar seu povo, né? A salvação, né? A vida eterna. É nisso aí. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter essas aflições, esses problemas, sabe, angústia, passos errados que a gente dá na vida, problemas que todo mundo tem. E muitas vezes os problemas, às vezes, eles ficam pesados, né? Pesados de aguentar. E dá uma angústia na gente, né? Um sofrimento, né? Interno, né? E daí eu tive refletindo muito nisso aí. Só que essa passagem aqui, ela vem como um alento pra gente, como a Bíblia num todo, né? Como a Bíblia num todo, né? Ela dá esse alento, ela dá essa promessa de restauração, sabe? De restauração. Então, muitas vezes eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa. Muitas vezes eu já tenho uma certa idade já e eu passei por muitas coisas na vida, muitas coisas, inúmeras, diversas situações, com pessoas diferentes, com situações diferentes. E todos os problemas que eu passei, eles têm a mesma sequência, sabe? Parece que tá tudo bem, daí vai indo, quando tu vê, dá uma queda brusca e parece que tu cai sabe a sensação que tu cai num morro, rolando com um monte de pedras e bagulhos no meio do caminho e coisas no caminho, sabe? Entulhos e coisas assim, sabe? Tu tá naquela... Meu Deus, quando é que vai parar, sabe? Essa sensação, sabe? Quando é que vai parar, sabe? E essa sensação parece que... não sei se vocês já tiveram alguma situação assim, de um susto, que parece que é segundos, mas aqueles segundos parece que eles duram uma eternidade, parece que nunca vai terminar aquilo lá, sabe? É mais ou menos essa sensação que a gente tem quando tá a ladeira abaixo. Mas chega um momento, por isso que eu venho dizer aqui, eu passei por muitas situações, mas inúmeras situações assim, sabe? Vai chegar um momento que vai chegar no final desse morro, vai chegar no final e vai parar de rolar. Aí tu respira e agora? Tu vai começar a olhar para os lados e começar a achar uma direção, vai começar a achar um caminho, o melhor caminho para subir o morro de novo. E vai subindo, passo a passo, vai indo, quando tu vê, tu tá lá em cima de novo. As coisas estão tudo bem de novo, estão tudo tranquila de novo, estão tudo, sabe? E quanto menos espera, pisa num outro morro e vai de novo, sabe? Então, de tempos em tempos, essas coisas, a gente não sabe dizer precisamente, né, quando acontece, mas de tempos em tempos, você vai perceber, se você já tem uma certa idade, você vai perceber, se olhando para trás, que é assim que acontece. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu sou contigo. É assim a palavra de Deus. Então, essa promessa de restauração aqui, nós podemos agregar isso também. Quando a gente está nesse turbilhão de coisas, a gente pode agregar isso também, porque aos poucos a gente vai reconstruindo tudo de novo e vai vindo mais forte. Cai de novo, mas volta mais forte. Cai de novo, ali um tempo, volta mais forte. Tudo é pra gente aprendizar, a gente criar uma casca grossa, a gente vai aprendendo. Mas essa restauração, na verdade, ela está falando da nossa vida eterna, ela está falando de salvação, do nosso futuro. Então, isso aqui é um alento para nós, que um dia nós vamos estar na glória. Então, possamos ter isso de inspiração, possamos ter isso como um alento mesmo, né, para nossas vidas, que um dia nós estaremos com o Senhor. E nessa vida a gente vai ter aflições, como a Bíblia diz, mas que possamos ter bom ânimo. E tudo é para nosso aprendizado. A Bíblia diz também que os problemas que a gente tem não é para a morte. É para a vida, né? É para aprender. Nós criar aprendizado. Cada vez que a gente cai, a gente nunca volta mesmo. Nunca. Sempre vem com aprendizado.
sempre vem com uma coisa a mais. Aqui eu não erro mais, ali eu não erro mais. E às vezes erra de novo. Aí, né, às vezes a gente dá uma bambeadinha ali, né, e às vezes cai nos mesmos problemas. Mas um dia a gente aprende. Cai uma vez, cai duas, mas daqui a pouco a gente aprende. Tá bom? Queria trazer isso pra gente refletir e pra gente não desanimar, porque é tempo de reconstrução. Tanto no cai e levanta, quanto na vida eterna, quando a gente for morar com Jesus. Tá bom? E Deus abençoe a todos e uma ótima semana.